Olá, aqui é Tiffany Gyatso, no canal de Geometria Sagrada, onde a gente estuda a natureza para entender a nós mesmos. E hoje eu quero trazer minhas contemplações e em base dos estudos que eu tenho feito e tenho certeza que em outras crenças que eu ainda não conheço vão também trazer outra linguagem para a simbologia dos números. Primeiro, antes da gente começar, o importante é entender os números não de forma de quantidade, mas de qualidades. Qualidades. Um exemplo é quando você entra num quarto, você entra dentro de um 4. Essa é a qualidade. E quando você entra no quarto, é quando você se sente segura. Tem os cantos que você consegue achar uma estrutura muito fácil onde as coisas se encaixam, né? No mundo humano, no mundo terreno, né? Então essa é esse número que a gente vai estar falando. Um número que não é o que a gente escreve no papel, que é a única forma que a gente se relaciona com os números. Quando a gente fala de numerologia, a gente está falando dessa energia, dessa qualidade. Quando a gente olha para torres de igrejas e aquele triângulo, né, alto, apontando para o céu, aquele é a simbologia do número 3, da Trindade. É quando você olha para um telhado desse, uma ponta dessa apontando para o céu e você sabe que está apontando para o divino. E essa é a qualidade do número 3. Então eu quero que a gente escute sobre os números. Se eu pudesse ter outra palavra para número, eu usaria, né? Porque número logo a gente associa com matemática, contas, né? Quantidade. Então, é muito pouco sobre isso e muito mais essa energia, completamente sobre essa energia. Então, você entendeu o triângulo nesse caso, né? Esse exemplo, ou o quadrado, a gente busca o quadrado, né? Algumas tradições e culturas buscaram o redondo, o círculo, para morar, para suas casas. E você percebe que tem a ver muito mais com tradições mais primitivas, né? A oca, ou as cabanas também na África, essas moradas mais primitivas, né? Tribais, tem a ver com círculo. E o círculo tem a ver justamente com uma vida em comunidade. A tribo é uma vida em comunidade. Abriga todo mundo, se dá as mãos. Então tem a ver com essa união, né? Tem a ver com o número 1, o círculo, que a gente vai chegar. Então, o círculo, né? O qual, se você olhar bem para as comunidades, não tinha um senso de individualidade. Era todos por um por todos, né? Era assim que se vivia antigamente. E aí, com a importância que a gente deu para a individualidade, o crescimento individual, a gente foi se encaixotando também, literalmente. Nossas casas também se tornaram quadradas, cubos, né? Que tem aí a ver já com o 2, o 4 e o 8. Tá? Essa separação também, porém, é uma estabilidade, uma estrutura, uma segurança que a gente procura em custo de perder essa comunidade, né? Esse círculo, onde a gente inclui tudo muito mais. Esse planeta, né? Lembra? O círculo, a esfera, o planeta. O planeta é redondo, não é quadrado. É uma grande comunidade. Então, eu gosto muito de propor, quando eu falo de números e numerologia, para você não, antes de ler livros ou até mesmo me escutar ou escutar qualquer outra pessoa, quem vai te ensinar é a natureza. Então, em primeiro lugar, olha para a natureza. Olha como tudo surge, por exemplo, olhando para uma árvore. Tudo surge daquela semente minúscula, aquela unidade.
uno. E aí uma linha surge, né? Aquele caule que fura a terra, que é essa linha horizontal. Então, a linha vertical cruza a linha horizontal e a partir desse momento ela acha o teu lugar. Se divide normalmente em 2 e de 2 em muitos. E assim também dizem que o universo foi feito. Então, a gente pode olhar o número 1 como esse começo que tem uma potência e ainda é desconhecida, né? Também gosto de falar do 0. O 0 que é a folha em branco. É assim, é antes do começo, né? Muitos dizem o novo começo, mas é antes. O que é antes do começo? Não é? É o vácuo do universo, onde nada acontece, mas tudo é potente. E o número 1 é aquela unidade. É um indício de um começo, mas ainda não revelado. É a semente, não é? Se ela não é plantada, ela pode estar lá anos sem germinar. Então o número 1 pode ficar também sempre nele mesmo, né? Então o 1 também tem a ver que ele guarda essa potência, que é a potência do universo, da vida inteira e não manifestada. Então ele também, o número 1, está conectado com o universo todo, com a potência. A potência não manifestada, mas está ali, como se fosse uma pulsação. O 2 já é isso, depois que o número 1, então, revelou, manifestou a sua potência, ele já cria extremidades, como uma linha, né? Então, o compasso, quando a gente toca a agulha do compasso no papel, que é o 0, número... Eu nem gosto de falar número, não devia falar. O 1, né? Essa unidade, que é a ponta da agulha, minúscula, toca no 0, toca no vácuo, no espaço, no papel em branco, e se abre. No momento que ele se abre, ele cria essa dualidade, mas é através da dualidade que a gente constrói a realidade. Só com a ajuda do outro, da outra extremidade, tá? Pensando no compasso. A agulha que apoia e aí o lápis que se abre e com o seu movimento, com o apoio da outra extremidade, ele consegue se movimentar e criar a primeira forma, que é o círculo. Então, para criar a realidade, para criar a manifestação, preciso do outro. E nem que seja o outro em mim, o meu oponente, eu diria a minha sombra, a minha própria dualidade. As minhas ideias, muitas vezes até contraditórias, é também o que me move. Então, muitas vezes é um lugar de desconforto, porque a gente tem que se mexer, tem que sair do 1, tem que se revelar, tem que germinar, né? Tem que fazer. Então nós temos as duas pernas, é essa dualidade que faz a gente se movimentar. Então 2 tem a ver com esse movimento em equilíbrio, esse impulso de sair do 1, do uno, quieto, dormente, mas unido ao universo. Mas ele precisa da própria dualidade, da própria contradição, do próprio oposto, do dia e noite, mal e ruim, luz e sombra, que todos nós temos. Tudo que é manifestado se manifestou por causa da dualidade. E quando essa dualidade cria forma, ela cria ideias, interpretações sobre aquilo que ela está vendo. É como se o bebê nasceu e de repente ele percebe o mundo e ele começa a tirar conclusões disso, experiência disso. Existe uma experiência da conclusão da experiência do 2, da dualidade, que cria esse terceiro, que seria então a intuição, a inteligência, e também conectado com a ideia e a vida em si. Tem a ver com o elemento fogo, né? Como se a união entre o atrito entre duas pedras cria uma faísca. Então, a minha presença, o meu olhar, o observador, observando a existência, né? Essa experiência de dualidade, cria uma ideia, cria o espírito, cria a trindade, o que a gente experiencia como a trindade. Existe um Deus, um divino, acima
né, daquilo que foi criado, gerado, autogerado, né, automanifestado. Então esse 3 também, de novo, a gente volta ao espírito. Então é matéria, espírito, matéria, espírito. E aí a gente busca a estabilidade de novo, né? A gente busca, então, do 2, a gente cria uma ideia e aí a gente quer concretizar essa ideia espiritual. Então, o 4 é como o 2, buscando essa movimentação, só que ainda mais com mais corpo, né? Seria uma versão do 2 dupla, literalmente dupla, né? Então eu me movimento para ganhar uma estabilidade em quem eu sou a partir das minhas ideias, né? É também a união com o meu próprio lado animal, primitivo, né? Os animais estão com as 4 patas no chão. É o homem que se verticalizou e se sustenta sobre o 2 para apoiar uma ideia que anda, que se movimenta, que é a cabeça. A cabeça seria a ponta do triângulo, né? Então o animal ele está só na estrutura, a estrutura de sobrevivência. A preocupação dele é estar vivo com toda a estrutura, todos os ossos. Só que a gente busca isso também na forma material, né? A gente busca a casa, a gente busca as relações, a gente, aquilo que eu falei antes, encaixota. A gente encaixota as coisas. Essa ideia, né? Essa ideia espiritual que a gente ganhou da Trindade, a gente quer manifestar no mundo esse poder espiritual, mas de forma material, que é importante, né, para o corpo. Mas é muitas vezes aí onde a gente também fica estagnado, né? Todos os números, todas essas qualidades têm o lado sombra e luz. Vamos pensar dessa forma. Todos têm um lado sombra e luz, tá? Então pode ser demasiado encaixotado, pode ser de menos, né? E você não tem limite, né? Sem limite é muito difícil ser um corpo criativo. A gente precisa um atrito, a gente precisa uma coisa provocando a gente para poder criar, né? E aí, do 5, né, que é o símbolo do homem, eu vou falar no próximo podcast e espero então que você possa refletir ao olhar. Tenta não pensar com um pensamento muito verbal, literal dos números. Sente ele. Isso que eu falei, entra num quarto, entra num cubo. Não tira a conclusão, só sente o que é aquilo. Sempre volta para o corpo. A mente mente, mas o corpo não mente. Volta para a sensação. Quando tem algo errado, o corpo dói, o corpo grita. Então, voltar à percepção, voltar a perceber, conectar a mente com as percepções do corpo para uma real e profunda compreensão do nosso universo.